Como Ellen vai fazer essa apresentação específica sobre o trabalho dela no Ministério Público, e a primeira parte desse evento foi, então, sobre essa questão, né, como estaria o Ministério Público contemporâneo, sobre essas bases até hoje, né, esse transcorrer histórico. Eu gostaria de fazer algumas considerações, de uma forma geral, sobre essa relação do documento, da evidência, né, esse olhar do Ministério Público, esse importante evento em que vocês abordam a questão da memória e da democracia. Primeiro, dizendo que o documento enquanto evidência, né, o arquivo enquanto evidência de ações, de fatos, né, ele é relativamente proporcional à democracia. Então, você não tem como falar de democracia e não olhar a questão dos documentos e da evidência. Hoje, nós estamos muito mais, nós superamos, né, a sociedade da informação. Hoje nós vivemos na sociedade da desinformação, né, e isso é um tema muito importante, e eu creio também muito importante para o Ministério Público, nessa caminhada em prol da democracia, de defesa da democracia, da garantia dos direitos e deveres dos cidadãos e do Estado. Então, quando falamos da desinformação, no Brasil nós temos essa desinformação, serve tanto para disinformation quanto para misinformation, e depois eu acho que é importante eu falar um pouquinho lá na frente sobre essa diferença que nós temos na língua, né, inglesa, mas não temos em português. Então, hoje, quando você fala, eu falo muito isso, digo isso muito para os meus alunos, quando a gente fala em informação, o documento, a gente sempre pensa, informação é poder, mas nesse teatro de poder, nessa questão geopolítica em que vivemos, esse dinamismo informacional, o que vale, na verdade, é a informação pessoal. É o que vale, não é só informação por informação, mas informação pessoal. O professor Gualberto, ele falou no Zé Murilo de Carvalho, mencionou Zé Murilo de Carvalho, e falou sobre essa questão dos bestializados, esse livro maravilhoso, e tem também a Formação das Almas, que eu gosto muito, e daí me lembrou que nessa Constituição brasileira, no sentido de entender informação, o Brasil também tem na sua raiz informacional, ele tem mais uma opacidade que uma transparência. Então, eu mencionaria 2 livros que são fundamentais na nossa área, um mais do que bem da arquivologia, que é o Transparência e Opacidade, do professor Zé Maria Jardim, e tem também do professor Túlio Viana, esse é mais, que fala também transparência e opacidade, mas o do Túlio Viana, do professor, é mais o direito como instrumento de imitação do poder na sociedade do controle, né? Então, esses 2 livros mostram, sobretudo do Zé Maria Jardim, como o Brasil, em toda a sua raiz administrativa, pública, porque ele faz um estudo, mesmo que seja um estudo de 1997, que é produto da tese dele, aliás, os 2 são produtos de uma tese de doutorado, eles mostram como o Brasil ainda está trilhando esse caminho de opacidade informacional nos seus ministérios, em todas as esferas de poder, sobretudo nos ministérios, que assim, é uma esfera de poder de Estado em que lida frente a frente com o cidadão, né? O Brasil ele lida com a transparência, com a opacidade, não com a transparência. Também tem outro livro recente que eu até fiz uma recensão numa revista estadunidense que trabalha com arquivologia, é o livro do Helder, em que o professor Helder, Exceções Legais ao Direito de Acesso à Informação, ele visita toda essa questão jurídica, não é, de difamação, de calúnia, de injúria, e ele mostra como, em maior ou menor grau, todo documento é imbuído de informação pessoal. E como é que o Brasil está lidando com isso, até em termos do nosso sistema eletrônico de acesso à informação,
ao direito de acesso à informação, mas em contraposição com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como o Brasil não conseguiu ainda equalizar esses dois direitos de privacidade que é difícil, não é fácil você equalizar o direito à privacidade e o direito de conhecer, né, o direito público de conhecer. Mas, sobretudo no Brasil, a gente tem dificuldade pela falta de entendimento do que é informação pessoal, pela falta de treinamento dos técnicos, pelo falta de entendimento das instituições do que seria esses direitos de acesso à informação e privacidade. E aí tem também um livro que eu traduzi junto com uma colega, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti agora, hoje, Mônica Tenalha, sobre Comissão da Verdade e os Arquivos da Ditadura Militar. Nós traduzimos juntos esse livro, que é fruto de uma dissertação de uma canadense, que ela fala sobre a ética na divulgação de informações pessoais em arquivos públicos. Então, como ficaria essa questão? Também é um estudo antigo, mas mostra, né, no caso do Canadá e dos Estados Unidos, como é complicado, e são, né, como o professor Gualberto disse também, como são países mais evoluídos em termos de acesso à informação, de democracia, mas como eles também têm problema. Então, quiçá o Brasil, que nós temos essas questões estruturais de transparência, de opacidade, nós vivemos num estado muito mais opaco do que transparente. E isso, né, esse problema de opacidade, ele se torna mais preocupante ainda com o que vivemos hoje, nesse momento de notícia falsa, desinformação, e que aí nos Estados Unidos eu gosto que eles usam muito essa misinformation. Misinformation é quando você tem a falta de uma informação e que prejudica a informação em si como um todo, de conscientização. Então, você tem um problema de informação que te leva a uma informação truncada, a uma informação que não seja completa. Agora, disinformation é quando você tem uma intenção, né, de violar esse conhecimento da verdade, né? Agora, no Brasil, a gente coloca tudo no mesmo bojo, que seria desinformação, e que nós vivemos hoje, e que nos preocupa muito, sobretudo nesse momento de eleições, onde nós vemos vários países, né, com essa questão já desde 2016, aliás, já desde muito tempo, mas 2016 foi um marco, quando você tem, então, a utilização das mídias sociais para criar, né, para violar o conhecer, a transparência em relação às eleições, ao jogo político, ao jogo geopolítico, e você leva as pessoas a votarem de uma forma enganada, né? E isso é um ponto na ciência da informação, enquanto objeto, a informação, mas temos outros objetos a partir daí. Nós temos a questão de como as mídias sociais, como têm sido usadas como máquinas, né, de produção e reprodução, a Deep Web, para maquiar a informação, e isso é algo gravíssimo que todo mundo está enfrentando, e eu acho que o Brasil tem que se acelerar um pouquinho mais e enfrentar essa situação. Ligando essa questão da informação e ligando também à cultura e até mesmo essa raiz tradicional do Brasil na opacidade, eu admiro muito o trabalho da Ellen, porque é um trabalho corajoso, é um trabalho de salto. Quando ela se preocupa, então, aí, o olhar do Ministério Público em não ter essa visão, né, só uma visão de patriarcado, uma visão de império, uma visão de instituição de Estado que fica no seu lugar e não vai até não vai até aqueles considerados marginalizados, né? Então eu vejo que muito me alegra o trabalho e esse evento, né? Esse simpósio, que é uma prática do Ministério Público de ter esse olhar, digamos, decolonial, né? Em que o Ministério Público vai até para fazer essa mediação
seja ela cultural, e aí a informacional está dentro do cultural, o Ministério Público ele se presta a fazer um diálogo olhando o olhar do outro e buscando esses nichos, esses guetos, esses assuntos que não são olhados, né, que por muito tempo, e que agora precisam ser olhados até para cumprir a sua função democrática, né, de democracia e de defesa do direito do Estado e do cidadão. Então, o trabalho da Ellen é um trabalho de excelência, porque ela vai explicar, né, melhor daqui a pouco, mas ela faz esse voo da águia, mostrando como as unidades, né, de gestão de informação dentro do Ministério Público, eles buscam fazer uma mediação cultural, seja pelos seus acervos, seja pela a busca do treinamento. O próprio trabalho dela é uma comprovação que está tendo essa busca pela mediação cultural. Então, eu acho que seria isso. Eu fiz um breve apanhado, né, do que eu colocaria aqui. A fala, me desculpe, eu vou ter que sair antes, mas por um compromisso familiar inadiável. Mas a ideia era a Ellen falar e depois eu fazer um resumo do trabalho dela, mas eu já quis trabalhar dentro das falas dos colegas e me antecipando um pouco aos aspectos da fala da Ellen, eu fiz um apanhado aqui do que seria a minha ideia de fala nesse simpósio. Muito obrigada. Então, olha só, gente, eu não sou como os professores aqui que tiram muito conhecimento dessa cabeça. Então, eu trouxe uma apresentação aqui. Para poder sistematizar o que eu vou falar para vocês hoje. Vou falar um pouquinho do meu trabalho de mestrado. E não sei se o pessoal acho que já está conseguindo. Se vocês conseguirem ver, por favor. Já está todo mundo vendo, Ellen. O pessoal assumiu o controle, tá bom? Perfeito. Vou verificar aqui, só um minuto. Quero agradecer aqui também hoje todo mundo que eu trabalhei aí no CEAF, a professora Gleice Pereira também, que esteve comigo no trabalho de conclusão lá na graduação, a todos que estão aqui presentes hoje. Então, o trabalho, o título desse trabalho é Mediação Cultural e da Informação nas Unidades de Gestão da Informação, ou seja, bibliotecas e os memoriais dos Ministérios Públicos e Estaduais do Brasil, e é uma proposta de modelo integrativo em redes. Essa pesquisa foi orientada pelo professor Taiguara Dabaldi, então ele não pode estar presente aqui, mas quero deixar meu agradecimento também para ele, porque esse trabalho não teria sido realizado sem o auxílio dele. A professora Shirley também, sempre brilhante, cooperando nesse trabalho. E pelo programa de pós-graduação, né, lá de Ciência da Informação da Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu passei fazendo esse trabalho. Então, antes de tudo, eu queria falar um pouco para vocês sobre a ciência da informação. Não sei se aqui muitos conhecem, né? E eu também queria saber os profissionais aqui que estão presentes, arquivistas, bibliotecários, museólogos, que tiverem a oportunidade de se manifestar aí no chat também, é muito interessante saber a presença deles. Mas a ciência da informação, então, é uma área multidisciplinar, tá? Ela tem origem aí na bibliografia, na biblioteconomia também, que é a minha área, e na documentação. Mas a área da ciência da informação surge mesmo lá na década de 60, uma época que trouxe transformações sociais, né, científicas, e o objeto de estudo da CI é a informação, né? Suas características, sua natureza, sua gênese, mas também os efeitos que ela tem conforme as tendências sociais se transformam. Então, é muito interessante como a CI vai se desenvolvendo ao longo dessas transformações. E dentro da ciência da informação, nós temos, então, o campo de atuação, que é a mediação.
A mediação cultural, dentro da mediação, nós também temos a mediação cultural e da informação, que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas um conceito que eu trouxe aqui hoje para vocês é que a mediação, né, enquanto campo, enquanto ação, é toda ação de interferência realizada em um processo por um profissional da informação, ou seja, os arquivistas, bibliotecários, museólogos, profissionais que estão dentro dessas unidades e na ambiência dos equipamentos informacionais, seja direta, indiretamente, consciente ou inconsciente, singular ou plural, individual ou coletivo, e para o fim de atender às necessidades informais dos usuários, gerando conflitos e novas necessidades informacionais. Então, essa definição aqui eu trouxe para vocês porque a gente já consegue fazer uma diferenciação aí do termo relacionado ao direito, né? Que está ali ligado àquela questão de resolução de conflitos. E aqui no campo da ciência da informação, a gente tem essa ação de interferência, né? O profissional participante desse processo, entendendo questões, não somente aquelas questões explícitas na comunicação com o usuário, mas também aquelas que estão envoltas, presentes naquela atuação, naquele processo. Então, ações inconscientes, ações, questões sociais, questões muitas vezes psicológicas, questões políticas que estão envolvidas ali naquela necessidade informacional. Então, tudo isso a gente trabalha ali na ciência da informação, o profissional da informação é desenvolvido para atender essas questões e gerar conflitos na situação em que um ambiente cultural, né, um ambiente de uma unidade de informação vai gerar novas necessidades informacionais para aquele usuário que muitas vezes nem mesmo ele sabia. Através do acesso, através da fruição dos seus direitos, ele vai desenvolver novas necessidades informacionais. Então, falando um pouquinho sobre a mediação cultural, dentro da mediação também, nós vamos fazer um resgate histórico. Então, na categoria da mediação cultural, recuperada por Hegel no século XIX, os objetivos das práticas de mediação nesse contexto era colocar os diferentes em um mesmo espaço, não significando necessariamente essa conciliação. E já no século XX, Vygotsky, né, que é um educador russo, vai retomar essa categoria a partir dos trabalhos de Karl Marx, ali no contexto da União Soviética, e resgatar essa teoria para a aprendizagem. E é interessante porque entre as muitas áreas de discussão ali nessa teoria da aprendizagem, a gente desenvolve a ideia, Vygotsky desenvolve a ideia de uma zona proximal, onde o aluno tem determinados conhecimentos e que o professor o alcança através disso. Então, vai aprimorar a questão da pedagogia do ensino, da instrução, e isso é muito interessante porque na época haviam ordens ministeriais voltadas com o objetivo das escolas irem até os arquivos, nessas unidades de gestão da informação, junto com seus professores e os seus alunos, sobre como usar um arquivo. Então, a gente vê essa definição aí do campo da mediação dentro desses contextos. E aqui a gente pode trazer também essa questão da zona proximal de aprendizagem para o contexto dos memoriais, já que eu acredito que vocês, profissionais que estão aí à frente todos os dias e promovem os eventos, no contato com o cidadão ou no contato com pessoas dentro da instituição, quando você resgata uma memória, quando você resgata ali a história daquela instituição, muitas vezes aquele usuário, aquele cidadão, traz questões para você ali sobre o que ele tem na sua bagagem histórica, na sua bagagem de evolução, sobre essa história da instituição. Então, isso é muito bacana e é interessante ver como a mediação tem essa ligação dentro da instituição. Né, você entende a necessidade dos espaços de mediação cultural e institucional para garantir os direitos civis da sociedade, conforme a Constituição no Brasil, né, no seu artigo
2016, que fala sobre o patrimônio imaterial, sobre o patrimônio cultural, fala sobre os espaços culturais. Então, nesses espaços é que a mediação cultural ela pode se materializar, né, e realizar práticas para a fruição desses direitos. Então, ela tem como objetivo realmente democratizar as culturas materiais, os bens culturais móveis, os espaços, né, do patrimônio material, para que eles possam ser ocupados pela população que a instituição se propõe a servir. E o Ministério Público é essa instituição que tem essa característica muito forte social e evidencia os serviços dos profissionais da informação. Eu posso falar enquanto participante ali, atuando dentro da instituição, mas também como cidadã, né? É uma estrutura que valoriza o conhecimento, é vista para representar as transformações da realidade social do Brasil, e essa pesquisa vem nesse sentido de contribuir para o avanço da gestão da informação das instituições públicas do Brasil e trazer o campo da mediação cultural para a fruição desses direitos. Vou passar aqui. Ela foca nos eixos da democratização e da democracia cultural. A democratização ela vai ser voltada a todas as populações. A democracia cultural vai atender às particularidades das populações. Então, elas servem para a sociedade como um dispositivo de realmente se aproximar com o público. E aqui a gente fala muito sobre, na democracia cultural, né, como a gente lida com muitas populações e a gente lida com questões de poder em relação à informação. Isso é muito importante, a gente definir as nossas práticas e atuações nesse contexto teórico da democratização e da democracia cultural. E onde são esses espaços, né? No trabalho, eu foquei nos ministérios públicos estaduais, porque eu acredito muito nessa característica de trazer a personalidade daquele estado e trazer como aquele estado tem se desenvolvido. Os ministérios públicos estaduais, eles têm cada um as suas particularidades, têm a sua independência e autonomia, mas é muito interessante a gente pensar como a gente pode trabalhar de forma conjunta. E aqui eu trouxe a referência do CNMP, que no meu trabalho eu dou destaque para auxiliar nesse processo de integração e trazer essa questão das redes, né, e como isso vai se desenvolver administrativamente. No meu trabalho de conclusão de curso, ele surgiu porque a gente verificava que realmente careciam de algumas práticas, algumas unidades de gestão da informação, mais especificamente das bibliotecas, né, porque eu sou bibliotecária, e eu trouxe para vocês, eu não quero me debruçar muito aqui sobre os dados da pesquisa, até porque nós estamos aqui falando sobre o memorial, mas é interessante a gente entender um pouco desse contexto. Desculpa. Então, por exemplo, alguns dados que eu trouxe aqui para vocês, mais de 30%, ou seja, das 27, cerca de 9... eu acho que deu certo. Aí. Vocês conseguem ver ainda? Estamos vendo. Tá vendo? Ele tá no slide 9. Perfeito. Então, esses 30% não apresentavam um catálogo do acervo da biblioteca, e isso é uma questão a se pensar, porque hoje a maioria, né, todas as unidades apresentam aí um acervo, claro, tem o seu acervo físico, mas o acervo da biblioteca hoje está disponível digitalmente. E esses 30% englobam não somente bibliotecas que realmente não tinham o acervo digital, mas também bibliotecas
que não tinha bibliotecas, aliás, ministérios públicos que não tinham uma biblioteca física, ou seja, tinham bibliotecas só a biblioteca digital, disponibilizando bases de dados, e também bibliotecas que tinham acervo digital, estava aberto ao público, estava disponível na intranet. Então, questões a se pensar, né? O Ministério Público Estadual, enquanto órgão público, por que não disponibilizar esse recurso digital online aberto ao público, né? Essa era uma das questões. 9 unidades não tinham contrato com bases de dados. E essa pesquisa era de 2021. Claro que antes as unidades já possuíam contratos com as bases de dados para acesso à jurisprudência, para acesso aos livros, mas na pandemia a gente verificou que isso foi muito importante também para a atuação das bibliotecas. E 9 delas não possuíam. Um valor de mais de 3 milhões anualmente são gastos para essa contratação de bases de dados, sendo que 53% desse valor era somatória destinada a uma mesma base de dados, que é a Fórum, que a maioria conhece aqui, mas como seria interessante, né, a gente disponibilizar não só a questão econômica, a gente melhorar para o gasto público, né, mas também de dar acesso a outros estados que não tinham alguns contratos de base de dados, como que a criação de uma rede poderia criar nesse processo de acesso e fruição desses direitos informacionais. Então, essa era uma questão importante. E aqui, no todo, então, sobre a mediação cultural, né, como que a gente alcança isso? Como a gente faz efetivamente isso acontecer, né? Eu sempre gostei muito das coisas práticas, mas sempre impactou. E eu acho e a gente verificou na pesquisa que os mediadores são o ponto central para que isso possa acontecer, para que isso possa se realizar. E o trabalho em rede, o trabalho de cooperação vai auxiliar nesse processo para que esses profissionais possam alcançar ali, desenvolver práticas definitivas e que se tornem praxis, né? Ou seja, práticas que trazem a transformação, que sejam práticas que perpetuem as atividades daquela instituição, não somente o que um profissional está fazendo, e aí quando ele sai aquilo não é mais feito, mas sim algo duradouro dentro da instituição, que é uma instituição permanente, ou seja, as bibliotecas, os arquivos e os memoriais têm essa característica, né? O professor Taiguara definia muito bem isso nos seus trabalhos, as instituições permanentes, então a gente tem que pensar os memoriais nesse sentido, e o que a gente espera para o futuro, né? E as referências que a gente se baseou nesse trabalho foram referências também externas ao Ministérios Públicos Estaduais. Então, o MPF Digital também trouxe aí o seu software próprio para a gestão arquivística. Foi muito interessante conversar com o profissional que é arquivista e que está à frente disso junto com a equipe. Ela me mostrou realmente como o sistema funcionava e como ele é pensado para a criação dos arquivos digitais, mas também desenvolvendo isso para as questões arquivísticas, então de indexação, descrição, catalogação, tudo isso muito bem desenvolvido nesses sistemas de recursos digitais. Outra referência aqui que nós temos é o Sempre, do MP Federal. Também o software Atom, acredito que alguns já conheçam aqui, para descrição de documentos arquivísticos, para preservação, para produção e difusão da história daquela instituição. Então, o software do Atom também foi muito importante, a gente desenvolveu isso no trabalho. Trouxe como referência aqui a instituição do Ministério Público do Estado do Espírito Santo também, não só trouxe aqui um point aqui do planejamento estratégico, que é o objetivo 16, que fala sobre atuar de forma integrada. E isso foi muito importante, porque a gente verifica as unidades de execução
ou seja, as bibliotecas, o arquivo e o memorial, querendo desenvolver isso. Acredito que o memorial, depois da política implementada em 2017 para implementação de gestão de arquivos, acredito que ganhou mais destaque. O memorial, com essa institucionalidade da política que foi instituída pelo Ministério Público, deu um salto, né, um desenvolvimento muito grande. E por isso eu acredito muito nessa institucionalidade da instituição, dar esse voto de confiança para as unidades de gestão em se desenvolver e de forma integrada. Então, achei muito interessante. No trabalho a gente fala um pouco mais sobre isso. As referências também, nós temos a rede de bibliotecas do MPF, também, que eu conversei com um profissional bibliotecário. Eles têm um catálogo compartilhado, e esse catálogo... Só um minuto. Esse catálogo é muito parecido com o que na Federal a gente fala sobre o portal CAPES, né? E o portal CAPES trouxe para o Brasil uma referência muito grande, porque disponibiliza artigos científicos pagos gratuitamente para os universitários, para os professores das federais. Então, quando eu pensei nessa proposta integrada também nos recursos digitais, a rede do Ministério Público Federal também foi referência, porque eles disponibilizam uma plataforma para todos os MPFs do Brasil, e ali eles têm acesso a várias bases de dados, jurisprudência, jornais, e, enfim, foi muito interessante. Os resultados, então, da pesquisa, foi implementado um formulário, foi enviado para os profissionais participarem do que a gente queria saber enquanto processamento técnico dos arquivos memoriais e bibliotecas, comunicação e difusão, preservação, mediação e gestão. E em 6 estados, 13 participaram da pesquisa. Foi muito interessante ter esse retorno de vários profissionais. Aqui embaixo vocês podem ver bibliotecários, historiadores, técnicos, das 3 unidades, então foi bem legal. Aqui nós temos no final da pesquisa, foi desenvolvido um mapa de atividades que a rede poderia estar desenvolvendo de forma compartilhada. Então, aqui a gente definiu exatamente conforme os respondentes falaram que praticavam essas atividades. Então, a gente verifica aí que é possível essas unidades trabalharem de forma integrada, com a sua individualidade, com certeza, porque esses profissionais têm o seu aspecto característico de atuação, mas é possível trabalhar em conjunto. Então, aqui vocês podem ver os estados participantes da pesquisa. Fico muito feliz e grata pela participação. E por fim é isso, né? Eu coloquei aqui uma definição de Santo e Murgia, que ele fala que arquivos e bibliotecas e museus enquanto cultura. E aqui os museus a gente coloca os memoriais nessa definição. É importante e é possível a gente trazer essa tendência da pós-modernidade trabalhando em rede. Isso já é visto no Ministério Público com os acordos de cooperação, tanto na área da TI, quanto na área criminal, enfim, em outras áreas. E por que não nós, profissionais que estamos nas unidades de gestão da informação, não podemos trabalhar de forma conjunta também? Então, não isoladas entre si, né, mas que convergem nas questões de produção do conhecimento, da memória social e da expansão cultural. E, por fim, é isso. Quero agradecer mais uma vez a todos e muito obrigada